Querido, você que nos acompanha, estamos juntos para adorar ao Senhor. Que a presença de Deus seja abundante em nosso meio, onde quer que você esteja nos acompanhando. Que Deus se faça presente, possa falar ao teu coração e que você tenha liberdade para adorar o Senhor juntamente conosco. Aleluia. Nós possamos ter a consciência de que Ele é Deus e que temos a oportunidade de nos render diante dEle. Adora o Senhor, Cristo. A ti vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, 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 oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
Nesse momento nós teremos a oportunidade de entregar ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos. Você tem a liberdade de continuar adorando ao Senhor através dos seus bens. As contas da igreja estarão sendo projetadas no seu smartphone, no seu monitor, o QR Code, e você tem a liberdade, a oportunidade de adorar o Senhor com os seus bens. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor.
Boa noite, que bom que você está conosco. Eu estou falando aqui no culto da noite, mas se estiver ouvindo esta mensagem, esta transmissão em outro horário, que seja bom dia ou boa tarde para você. Esse é o canal da Igreja Batista Marapendi no YouTube, onde nós transmitimos os nossos cultos e reuniões, especialmente onde nós também passamos o culto gravado, que é o culto domingo à noite. E esse é o momento para nós cultuarmos a Deus juntos e recebemos da palavra dele, porque o espírito de culto não depende da sincronicidade com que este culto é realizado, mas sim da disposição de botarmos o nosso coração como um altar diante do Senhor. Nós já cantamos, você pôde acompanhar o louvor, pôde ofertar, se esse for o seu caso, a sua disponibilidade, logicamente, sempre fazendo tudo com alegria ao Senhor, jamais por constrangimento. A nossa igreja tem desafios, tem sonhos, visões, né, planos, mas jamais essas coisas sairão ou ganharão a concretude a partir do constrangimento da sua membresia e dos amigos e amigas que acompanham esse ministério, que estão sempre conosco em nossas transmissões. Eu queria, então, convidar você a pensar no seu motivo de oração. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o seu pedido de oração. E, enquanto isso, eu quero convidá-lo e convidá-la a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Mês de março é o mês da mulher, né? Tradicionalmente, nós estamos aproveitando a Igreja de Marapendi até para uma iniciativa do pastor Ipirangi, Franklin Câmara. Ele está fazendo uma série de estudos no livro de Ruth, nos cultos e estudos de quarta-feira, que é um estudo online, né? Então, quem entra na quarta-feira, às 20 horas, com o pastor Ipirangi, pode, no chat, colocar o seu pedido de oração, pode, no chat, fazer um comentário sobre alguma fala do pastor Ipirangi e também perguntar. E ele pode, então, responder a você ao final do estudo, né? Há uma interação disponível, essa interação que, por exemplo, agora, nesse culto da noite, não está, assim, à disposição de todos nós, né? Antes tivesse, mas não está. Então, eu queria convidá-lo, então, a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Eu tomei a liberdade, então, de fazer algumas mensagens, de pensar algumas mensagens também no domingo à noite, para reforçar esse foco no livro da Bíblia que leva o nome de uma mulher e que era estrangeira. Ela não era de nascença uma mulher do meio do povo de Deus. E nesse momento em que os nacionalismos do mundo estão em estado de exacerbação, é interessante ver que, mesmo num contexto de altamente patriarcal, e no contexto também de uma certa xenofobia, com preconceitos étnicos muito estabelecidos, é interessante ver que o cânon bíblico preservou um livro com o nome de uma mulher cuja origem era da terra de Moabe, como nós já vimos anteriormente. O tema de hoje, então, nós vamos ler Ruth de 1 a 5 e vamos meditar sobre o que Deus tem para nos dizer. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E o homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram todos efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles casaram com mulheres moabitas, o nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos.
Depois morreram também Malom e Quilion, os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Então, vou ler o verso 6 a parte A. Voltou Noemi da terra de Moabe. Eu tenho uma historinha para começar, que uma das historinhas que a Letícia mais gostava quando era criança de ouvir é a história de Ruth, né? E aí chega um momento no livro de Ruth que Boaz fala uma coisa para Ruth, né? E aí uma vez a avó Elda está comentando a história de Ruth para a Letícia, recontando novamente pela milésima vez, né? Ela pequenininha. E aí a avó Elda falou assim: E que o Boaz falou para Ruth, Letícia? Aí ela diz assim: Ruth, vai lá fazer uma comidinha para mim. Isso virou motivo de muita risada na família, né? Até hoje, quando a gente lembra, a gente se alegra com essa tirada da Letícia. A gente não sabe de onde que veio essa noção, né? Mas ela sacou da cartola na hora, assim, de bate-pronto, que até a vovó ela ficou assim, sem saber o que fazer, além de rir, né? Bom, o tema da mensagem, então, de hoje, agora sim, é quando tudo dá errado para quem tinha tudo para dar certo. Quando tudo dá errado para quem tinha tudo para dar certo. É possível que você conheça pessoas que, na sua visão externa, você olha para aquela pessoa, para aquela situação e fala assim: caramba, como é que essa pessoa não chegou aonde eu achava que ela deveria chegar? Justamente porque parece-me que ela foi uma pessoa privilegiada, ela tinha tudo para dar certo, e na minha ótica, da onde eu estou, no meu ponto de vista, aonde meus pés alcançam, parece-me que ela deu errado. Você pode ver isso, talvez, em situações que são relatadas, por exemplo, em casos noticiados pela imprensa. Quando você vê pessoas que tiveram acesso a uma boa criação, por terem facilidades a partir do poder aquisitivo dos seus pais, e, de repente, se metem e se envolvem em situações tais que acabam maculando o nome da família e acabam se envolvendo com situações que geram até a prisão. Você fala assim, mas não tinha tudo para dar certo e acabou dando errado? Quando você vê garotos criados na classe média carioca, por exemplo, ou paulista, ou Belo Horizontina, e que de repente se envolvem com situações abjetas. Nós tivemos aqui recentemente no Rio de Janeiro a questão de mais um estupro coletivo. Agora, não mais por jovens de uma comunidade, não mais por jovens traficantes, agora por jovens de classe média. E quando você tem esse tipo de situação acontecendo, você fala assim, mas, espera lá, essa turma precisava fazer isso? Eles não tinham tudo para dar certo? Como é que deu errado? Por isso, vamos pensar hoje, meu querido e querida, de repente pode ter sido até uma crise pessoal sua. Quem sabe? Vamos pensar então nisso, nesse tema. Quando tudo dá errado para quem tinha tudo para dar certo. No texto há pelo menos três grandes elementos que indicam que esta família tinha tudo para dar certo. O primeiro deles é a definição de que esta família, lá no verso 2, na parte B do verso 2, a definição de que eles eram efrateus da tribo de Efraim. Como é que surge esse nome Efraim no texto bíblico? Efraim é o segundo filho de José, do Egito. José, quando se casa no Egito, ele tem dois filhos. Ao primeiro, ele chama Manassés e diz assim: porque Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento na terra do Egito.
E o segundo filho que ele tem, ele chama de Efraim. E ele vai dizer, porque Deus me fez prosperar na terra do Egito. Então, nós estamos falando aqui de uma família marcada por algum tipo de progresso pessoal, financeiro, patrimonial, de uma família que era marcada e conhecida e reconhecida por ser uma família com algum nível de prosperidade. E nesse contexto aqui, a prosperidade era menos o sentido do Novo Testamento, do Segundo Testamento, que é a ideia de uma prosperidade espiritual, vamos dizer assim, que é a ideia da comunhão plena com Deus, da sintonia fina com o Espírito Santo de Deus. E aqui, nesse caso, tem mais a ver com a noção de uma prosperidade material, de uma abastança material. E aí nós vemos que a terra passa, o texto fala, passa por uma grande fome, há uma crise, há uma recessão. E quando há uma recessão, meu querido e querida, ela atinge. Uma coisa é quando nós fazemos mau uso e emprego dos recursos que nós temos. Outra coisa é quando vem uma recessão sobre todos, que é um fator que, para nós que estamos aqui embaixo, é um fator que nós não temos o controle sobre ele. A recessão, ao chegar, ela atinge a todos e todas, especialmente os mais pobres e miseráveis. E a classe média também. No capitalismo, há uma diferença, né? Porque aí eu preciso fazer um parênteses aqui para você entender. No capitalismo, os extremos, na época de uma recessão muito grave na economia, os extremos eles são preservados. Os muito, muito ricos não são afetados pela recessão extrema. Os muito, muito miseráveis também não são afetados pela recessão extrema, porque eles já estão na miserabilidade aguda, crônica, o que é uma coisa chocante. Mas aqueles que estão nesse meio de caminho, podemos pensar assim, as classes B, C e D, né? Se considerarmos a E como miseráveis e a A como os mais abastados, esses aqui são aqueles que são castigadamente atingidos por uma recessão. Parece que essa família tinha uma prosperidade, mas não parece ser ela, ou não ter sido ela, uma família riquíssima. E quando vem essa recessão, então, essa prosperidade é comprometida. Eram efrateus, eram pessoas abençoadas nos seus negócios, e elas acabam perdendo as coisas, acabam não vendo mais um horizonte de sustento para o seu lar, e essa família, então, resolve migrar. Há um outro elemento aqui, nesse texto. O texto fala que eles eram de Belém, pelo menos Elimeleque era um homem de Belém e a família morava em Belém. E aqui está um indicativo importante para nós. Belém, em hebraico, quer dizer casa de pão, Beit Lehem, casa de pão, casa do pão. A ideia aí, mais perto da gente, numa apropriação livre, seria uma padaria, né? E aí, é por isso que Jesus nasceu em Belém, o pão da vida na casa de pão. Há uma simbologia, um significado muito bonito por trás dessa titulação e autotitulação que Jesus se dá como o pão da vida. Eu sou o pão da vida, disse o Senhor Jesus. Então, perceba, meu querido e querida, nós estamos falando aqui de um local que era conhecido como o local da provisão, casa de pão. Mas a fome chegou e assolou, inclusive, o local que era o local da provisão.
a recessão que eles passaram foi uma recessão seríssima. E eles saem, então, para buscar pão, saem, então, para buscar um local em que pudessem morar, cultivar a terra, se sustentar, estabelecer os seus negócios e manter ou ter ou recuperar, talvez seja o melhor termo, uma dignidade para a vida familiar. Eles eram efrateus que moravam em Belém. Então veja, alguém que tinha prosperidade, Deus me fez prosperar nesta terra, a terra do Egito. Deus me fez prosperar nessa terra, em qual? Lá em Belém, na terra da provisão. E agora eles estavam fazendo uma migração. Mas há um terceiro elemento, que indica que esta família tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Quando tudo deu errado, para quem tinha tudo para dar certo, que é justamente o nome desse chefe da família, desse pai, desse marido, com o nome de Elimeleque. Elimeleque é uma palavra composta no hebraico por duas palavras, né? A primeira palavra é El, que quer dizer Deus, e Melech, quer dizer rei. Quando foi em Elimeleque, é meu Deus é rei. O que é que isso significa? É uma afirmação de fé do pai de Elimeleque, do sogro de Noemi, do avô de Malô e Quiliú. Quando Deus ensinou para ele, fala assim: meu filho, nunca esqueça, Deus está no comando. E a experiência de vida foi tão excruciante para este homem que ele então resolve sair da terra, considerada a terra onde o povo de Deus deveria habitar, e vai para uma terra estranha, que é a terra de Moabe. E ele faz isso, e ao fazer isso, ele está praticamente fazendo um rompimento de fé em algum momento, em algum sentido. Por quê? Porque para ele não havia mais o menor sentido em dizer que Deus era rei. Ora, se Deus é meu rei, por que é que eu estou passando por tudo isso com a minha família? Por que é que Belém deixou de ser o local da provisão? Por que é que eu, como efrateu, não consigo mais fazer as coisas acontecerem? Por que é que eu perdi meu toque de Midas? Por que é que eu não prospero mais? A história dessa família é uma história muito difícil. Você deve acompanhar os estudos de quarta-feira, porque o pastor Pirangi está destrinchando o livro inteiro, né? Nessas quartas de março. E eu estou aqui nos cultos do domingo à noite falando sobre esse preâmbulo de Ruth 1, de 1 a 5. O fato é, meu querido, que tudo deu errado para quem tinha tudo para dar certo. A história conta que o marido morre, Elimeleque morre em Moabe, os filhos morrem em Moabe, e aí a Noemi volta para a terra do povo de Deus, acompanhada das duas noras, e ela despede as noras. Fala assim: meu futuro é um futuro incerto, de mendicância. É melhor vocês irem. Ruth se apega a ela, órfã, volta para sua terra. Ruth continua com ela. A história vai desenrolar depois, mostrando que Ruth acaba sendo tomada por esposa por Boaz e acaba se tornando, então, posteriormente, a avó
de Davi, tendo parentesco com o rei Davi. Na verdade, bisavó, lá no capítulo 4, nos dois últimos versos do livro de Ruth, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, que é o pai de Davi, e Jessé gerou Davi. Então, é praticamente uma bisavó, a Ruth, né? E Noemi se torna, então, e encontra novamente a alegria no viver, ela que volta amarga. Isso é o que o texto diz. E aí nós voltamos para a nossa vida aqui. É possível que você esteja num momento de vida em que você olha para a sua realidade e fala assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu tinha tudo para dar certo e dar errado, ou, como nós enumeramos e enunciamos, melhor dizendo, no título, tudo deu errado para quem tinha tudo para dar certo como eu. O que é que aconteceu? Como é que essas coisas chegaram a acontecer desse jeito? Então, meu querido e querida, às vezes as coisas acontecem e há um cavalo de pau na vida, ou pelo menos naquele vislumbre possível de vida, por causa das escolhas que nós fazemos. Escolhas erradas, por muitas vezes. Mas também acontece da gente colher as circunstâncias que estão à nossa volta e que são maiores do que nós. E esse foi o caso dessa família de Elimelec. E a decisão deles de saírem do meio da terra onde o povo de Deus estava, de saírem de Belém, não melhorou, agravou a situação. Às vezes nós pensamos, numa hora de dificuldade, que a única coisa que nós podemos fazer é sair. Eu quero dizer para você, meu querido e querida, que às vezes, e dependendo do tipo de saída que nós resolvamos escolher ou optar, às vezes a sequela e consequência desse tipo de opção é devastador para nós e para aqueles e aquelas a quem nós queremos muito bem. A lógica que está presente no texto, que deveria fazer parte da lógica de Elimeleque e de sua família, mas que não fez, é a seguinte: está difícil em toda a terra? Está difícil, há uma grande fome na terra. Houve fome na terra de Israel. Está difícil, é difícil. Se está difícil, o local aonde tem mais provisão, nós estamos, que é Belém. Se está difícil em Belém, quando há fome e recessão, você acha que em algum outro lugar vai ser melhor? A resposta é não. E esta deveria ser a lógica para enraizar Elimelec naquele momento e a sua família também, a fim de que eles conseguissem suportar essa fase mais aguda da recessão, para que depois, então, pudessem, quem sabe, reconstruir a vida em Belém mesmo, ou talvez, de posse de maiores dados e informações, irem procurar um outro lugar para morar. O fato, meu querido e querida, é que nem sempre as pessoas que têm tudo para dar certo, elas acabam dando certo. E nem sempre as pessoas que têm tudo para dar errado
dão errado. Mas é muito triste quando tudo dá errado para quem tinha tudo para dar certo. E nós estamos diante de um caso desse. O caso da família de Elimelec. Eu termino dizendo o seguinte: quando essa experiência acontece, quando tudo é errado, para quem tinha tudo para dar certo, normalmente a amargura é o endereço final e comum. A amargura se torna esse endereço final e comum. Nessa hora, como Noemi, que quando volta fala assim: não me chame de Noemi, sou eu, mas não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque o meu coração, poço de dor pelas perdas que eu tive, é um poço de amargura. Eu quero dizer para você, meu querido e querida, que o grande esforço que nós devemos ter é de manter a alegria. O grande esforço que nós podemos fazer é de reconhecer que a alegria do Senhor, a nossa força é. O grande esforço que nós podemos fazer é não deixar que quando tudo der errado, para quem tinha tudo para dar certo, é não deixar que a amargura tome conta do nosso coração. E se tomar, que a gente trabalhe para tirar ela. É isso. Eu espero que essa palavra tenha alcançado seu coração. Se você quiser, você pode dar um retorno para a gente, quiser orar, conversar sobre isso. Nós temos um zap da igreja que é o 21 2208 8609 2208 8609 com os números. Ou você pode mandar um e-mail para pastores@igrejamarapendi.org.br, pastores@igrejamarapendi.org.br. Enquanto você agora concentra o seu pedido de oração diante do Senhor, quem sabe até dizendo para Deus: Deus, eu sou esse Elimeleque. Eu sou como Elimeleque. Tudo deu errado para quem tinha tudo para dar certo como eu. Ou quem sabe você é o contrário. Tudo deu certo para quem tinha tudo para dar errado. E talvez aí caiba uma gratidão especial a Deus por por esse motivo de celebração. Nós vamos orar por isso agora. E vamos orar pela sua vida. Vamos orar pela paz do mundo. Vamos orar pelos enfermos, pelos que estão tratando a sua saúde, lutando contra enfermidades, doenças, e que a nossa igreja recebe toda segunda-feira, pelo Ministério de Intercessão, a agenda com os pedidos de oração. Vamos orar também pela situação climática do mundo. Vamos orar. Ó Deus querido, ajuda-nos a recuperar a alegria quando a tristeza e a amargura vier a tomar o nosso coração, quando as coisas não saírem do jeito que nós tínhamos pensado ou programado, que haja do Senhor a presença, o bálsamo, a cura para as nossas emoções e também que haja o Senhor uma ação na nossa vida. Ó Pai querido, nós pedimos a Ti que o Senhor ajude cada pessoa que hoje se encontra numa situação similar à de Elimeleque, quando tudo deu errado para quem tinha tudo para dar certo.
Ó Deus, ajuda essa pessoa a recomeçar, ajude a sua família a se refazer, é o que nós suplicamos. Oramos, Deus, pela paz no mundo, nesse tempo de guerras, de provocações, de líderes beligerantes. Nós pedimos e retomamos a nossa oração pela paz do mundo. Oramos, Deus amado, Deus querido, pela situação climática. Ó Deus, nós não queremos que este planeta se torne inabitável. Por isso suplicamos que o Senhor dê consciência a cada um de nós, como mordomos da tua criação, para que nós venhamos a cuidar da terra, deste planeta que o Senhor preparou para nós. Ó Deus querido, que o Senhor também visite a cada pessoa que está conosco neste culto, ou no culto que agora passa e que acompanha pelo chat ao vivo, ou no culto gravado, que o Senhor visite, que o Senhor atente para o seu coração, para a sua necessidade, é o que suplicamos em Jesus. Amém. Meu querido e querida, que Deus te ajude sempre a um espaço para recomeçar. A história de Noemi não termina com ela sendo Mara. A história de Noemi termina com ela feliz com aquele que seria o seu neto. Há sempre, meu querido e querida, um Obed para quem tinha, para quem deu tudo errado quando tinha tudo para dar certo. Há sempre um Obed vindo da parte de Deus para nós. Deus te abençoe, paz e bem.